Boa noite, amigos. Mais uma quarta-feira da primeira semana de agosto de 2020 e nos encontramos novamente através desse veículo chamado Facebook e agora também no canal YouTube para continuar as reflexões referentes ao Evangelho de Jesus que estão resgatadas pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e constam no livro Boa Nova, o capítulo intitulado Bom Ânimo. Nesse capítulo, nós vamos encontrar um diálogo de Jesus com o discípulo Bartolomeu, capítulo 8 do livro Boa Nova. Já faz algumas semanas, eu acho que já vai para umas 3 semanas de reflexões a respeito desse capítulo. Ele é muito rico, porque ele traz falas que vêm ao encontro de nossos corações. E hoje nós vamos verificar como a fala de um Cristo, como quando a gente escolhe seguir vou traduzir conforme uma amiga me falou hoje, quando resolvemos alinhar o nosso vórtex, ou seja, nosso centro coronário, com as coisas do mais alto. E vou fazer um link dessa fala da amiga com o Velho Testamento, na Arca de Noé, a casa mental. Na Arca de Noé nós tínhamos 3 andares e André Luiz, no livro Missionários da Luz, nos fala da casa mental também de 3 andares. No Velho Testamento, na passagem da Arca de Noé, nós vemos que existe lá na Arca um andar superior, onde existe uma janela pequena, onde Noé soltava a pomba para verificar se tinha terra firme. E aí então nós vamos fazer a analogia do que André Luiz, no livro Missionários da Luz, nos fala que o andar superior, que corresponde lá na Arca de Noé, aonde tem a janelinha, seria o nosso superconsciente. Ou seja, a parte nossa da estrutura mental, que seria um mental abstrato, em que teria uma janelinha, esse vórtex, que talvez o centro dele seja a epífise. Estão aí os pesquisadores espiritualistas e espíritas pesquisando, em que há uma conexão com as coisas superiores da vida, com o absoluto, com o universo, com Deus, queira chamar como quiser. E ali então existe a possibilidade, quando assim a gente quer, liberar a pomba, que é a simbologia do Espírito Santo, a simbologia do Deus dentro de nós, do eu sou, do superconsciente, do eu superior, que escolhe ter acesso ao degrau superior. E é escolha mesmo, porque a gente pode se conectar ao que quisermos. É da lei, a lei de livre-arbítrio. E quando a gente escolhe se conectar ao superior, isso é imediato, a gente recebe em nossas vidas. Então nós vamos aproveitar essa fala de Bartolomeu com Jesus, que após ele ter explicado a Bartolomeu os vários pesos de alma que Bartolomeu tinha, dentre os quais a perda de ente querido, que era a perda da mãe, como lidar com os irmãos e com o pai, que era muito difícil, como lidar com os negociantes do produto do seu trabalho, da pesca, que eram avarentos. E aí então, após esse abrir o coração para Jesus, Bartolomeu tem a sua, vamos dizer assim, o seu êxtase,
ou ele adentra aquelas bem-aventuranças, ou resolve escutar o Espírito Santo, o Espírito amoroso de Deus que habita dentro dele, e aí ele adentra a uma outra forma de pensar, de sentir e de agir, que é esse momento que nós estamos, do capítulo 8 do livro Boa Nova. Então ele nos diz que Bartolomeu se despede de Jesus naquela noite, já noite avançada, e embora nascido em Caná, da Galileia, Bartolomeu residia em Dalmanuta, para onde se dirigiu meditando gravemente nas lições que havia recebido. Meditando no coração. Gravemente, quer dizer, não é uma simples reflexão, é algo que perpassava do ensino ouvido, visto, sentido com Jesus. Então passava pelas fibras mais íntimas do seu íntimo, do seu interior, meditando gravemente as lições que havia recebido. Aí já começa. Nesse processo de quando a gente escolhe acessar o superior, de colocar, de alinhar o nosso vórtice para o superior, para o que é real, o que é verdadeiro. Olha a descrição do que acontece com o discípulo Bartolomeu e o que acontece conosco. Porque com certeza, quando fazemos ou fizemos alguma vez uma prece sentida, vivenciada, quando meditamos ou quando serenamos o nosso coração, alguma vez nós passamos por isso que Bartolomeu está passando. E aqui fica registrado para que escolhamos acessar mais vezes esse estado de alma. A noite pareceu-lhe formosa como nunca. No alto as estrelas se lhe afiguravam as luzes gloriosas do palácio de Deus, à espera das suas criaturas, como hinos de alegria. E eu pergunto a mim mesma, mudou alguma coisa na noite da Galileia? Mudou alguma coisa na noite de São José do Rio Preto, de Mirasolândia, ou de onde você, meu irmão, que está me ouvindo agora, mudou alguma coisa? Ou continua a mesma noite, o mesmo conjunto de estrelas, que dia após dia, horas após horas, continua da mesma forma inalterada? Ou mudou Tadeu? Desculpem, Bartolomeu. Onde é que ocorre a virada da chave? É no ambiente externo ou é no ambiente interno? Quando se escolhe, quando se faz profundas meditações, e nós já sentimos isso. Quando fazemos uma prece sentida e vivenciada, ou meditações, ou seja lá que movimento de alma, uma leitura que nos eleva, nós nos sentimos assim. Como se tudo ao nosso redor tivesse mudado. Mas na verdade continua tudo igual. O que mudou foi nossa escolha. E fazendo paralelo com a casa mental, o que mudou é que subimos no andar de cima, no superconsciente, na busca do que somos realmente, espíritos imortais. E baseado nessa premissa, nós então passamos a refletir, a sentir e a vivenciar, como vai mostrar aqui na passagem de Bartolomeu, que muitas vezes nós já passamos, mostrando que é possível acessarmos isso, sempre que assim o quisermos, buscarmos, fazermos.
Então as estrelas se afiguravam como luzes gloriosas no palácio de Deus. As águas de Genezaré, aos seus olhos, estavam mais plácidas e felizes. Então, é aos olhos de Bartolomeu. Então, a escolha está aí. Como eu quero olhar? Como eu quero ver? Eu quero ver desgraças, desventuras, desavenças, partidas de entes queridos com sofrimento? Ou eu escolho planar um pouco acima desse campo de batalha para ver o que é real, o que é válido no final dos frigir dos ovos. Os olhos de Bartolomeu estavam vendo as mesmas coisas, as mesmas situações, mas ele estava escolhendo pensar e sentir diferente do que ele já vinha fazendo. E aí está uma chave dada para nós. Se queremos mudar algo para ter um resultado diferente, pensemos diferente, sintamos diferente. Os ventos brandos lhe sussurravam ao entendimento cariciosas inspirações, como um correio delicado que chegasse do céu. Olha só, quando a gente resolve escolher tomar posse da nossa filiação com Deus, tudo fica mais leve. Até o vento parece sussurrar, parece falar. Então, a partir da escolha de Bartolomeu, ele então vira uma chave e passa a sintonizar outras ondas vibratórias, passa a ter outra sintonia e, como consequência, passa a ter outras companhias espirituais. Diga-me o que pensas e direi quem são suas companhias. Então entra numa outra sintonia de pensamento, de sentimento e até de ações que nós vamos ver. E com isso cessou o estado, quer dizer, acessou um estado natural de felicidade. Olha só. Estado natural. Qual que é o nosso estado natural como filhos de Deus? Sofrimento ou felicidade? Querer ter razão ou querer ser feliz? Está na nossa escolha. Quando escolhemos o estado natural de felicidade, porque somos filhos de Deus, esse estado nós nos recordamos. Por que recordamos? Porque é o estado natural. Nós somos criaturas divinas, à sua imagem e semelhança. Ou seja, podemos, se quisermos, pensar como Deus, sentir como Deus, agir como Deus. O Cristo nos falou isso. Vós sois Cristos. Podeis fazer isso que eu faço e muito mais. Então, o que nos separa de acessarmos isso? As meditações graves e profundas, a escolha, o desejo, o querer, o escolher fazer diferente. Somos seres espirituais interconectados ao poder infinito do universo. Mas por que eu não estou acessando esse poder infinito? Esse manancial de potencialidade que o universo nos traz e que muitos conseguem virar a chave,
Nós temos aí na mídia um tanto de seres que estão promovendo, ainda mais em tempos de pandemia, essas chaves de acesso. E todas elas resumem isso. Depende da gente querer. Depende da nossa boa vontade. Depende de querer para acessar. Então, continua Humberto de Campos, que Bartolomeu começou a recordar as razões de suas tristezas intraduzíveis, mas, com surpresa, não mais as encontrou no coração. O que mudou? Foi uma conversa, um diálogo com Jesus. Jesus não fez nada, não fez nenhuma mágica. Mas Bartolomeu acessou, empoderou-se, escolheu, refletiu gravemente, meditou gravemente naquilo, já fez uma sintonia diferente, já acessou a herança divina, já reconectou o que nós afastamos por nossa conta e risco, que é escolher não ter acesso. Quando a gente faz o oposto do natural, é que dá mal. Agora, se deixar levar pelo natural, se deixar conduzir pelo que é real, escolher isso, pronto, já vai desanuviar, já vai limpar, já vai sintonizar outro padrão, que não daquelas tristezas inaudíveis. Acessamos por uma leitura, por meditação, por oração, por diferentes vias. Acessamos o que somos. Por isso que não é nada impossível, porque já somos. Basta escolher. Lembrava-se de haver perdido a afetuosa progenitora. Então, Bartolomeu lembrava-se de ter perdido para as sombras do túmulo a afetuosa mãezinha. Refletiu, porém, com mais amplitude quanto aos desígnios da providência divina. Deus não lhe era pai e mãe nos céus? Ampliou a consciência. Bartolomeu saiu do rameirão da tristeza e do pensamento, pensando: perdi minha mãe, o que será de mim? Onde ela está? Ele sai desse círculo vicioso que nós estamos acostumados, seja pela educação, seja pelas nossas vivências. Ele então faz uma reflexão com mais amplitude. É como se subisse. E aí consegue ver melhor. Expandiu sua consciência. Ampliou o seu horizonte. Saiu daquele círculo, aquela aldeia de pensamento, para ir para a metrópole universal. Acessou o patamar superior da casa mental que todos têm. Deus não lhe era pai e mãe nos céus? Se fez uma pergunta para si. Perdeu a mãe, mas olha a reflexão dele. Deus era pai e mãe. Pai é simbolismo de razão, de equilíbrio, de instrução, de educação. E mãe de amorosidade. Então coloca Deus não como um sexo masculino, mas Deus com maior amplitude. Pai e mãe. Olha as reflexões, com mais amplitude. Recordou os contratempos da vida. E já nós vamos ver esses contratempos.
e ponderou que seus irmãos de sangue o aborreciam e caluniavam. Ele começa então a descrever quais eram as dores íntimas de Bartolomeu. Calúnia dos irmãos e do próprio pai. Entretanto, Jesus não lhe era um irmão generoso e sincero. Olha como ampliou a sua consciência. Se os irmãos consanguíneos não lhe acatam o sentimento filial, o sentimento de irmão, para que se aborreceria? Jesus é o irmão maior de cada um de nós. Ampliou, expandiu sua consciência, refletiu com mais amplitude, saindo da aldeiazinha. Eis a chave de acesso para nós. Sair daquela aldeia de pensamentos repetitivos e ampliar, acessar o superconsciente, o andar superior da mente, onde tem a janelinha, onde tem o vórtex constantemente girando, alinhando com o superior. Passou em revista aos insucessos materiais, que era aquele da venda da pesca, os negociantes avarentos, sempre pedindo descontos impossíveis. Contudo, o que eram essas pescarias ou a avareza dos negociantes de Betsaida e de Cafarnaum, comparados à luz do reino que lhe trabalhava por edificar no coração? O que importa essas mesquinharias humanas, se nós estamos alinhados com o alto fazendo com sinceridade, com vontade de acertar? Não importa essas mesquinharias, porque elas passam. E o que permanece, o que é real, é o que está alinhado. Então, Bartolomeu acessou essas reflexões, achou caminho diferente do que ele vinha sendo torturado intimamente com os seus julgamentos, seus pensamentos, suas crenças. Porque nada mudou. Os irmãos continuam caluniando, o pai também, os negócios continuam lá da pescaria do mesmo jeito. Mas ele escolheu fazer diferente. Chegou a casa pela madrugada, olha só, para mostrar a boa vontade quando a gente quer caminhar com as verdades, com o que é verdadeiro, real. Saiu da conversa de Jesus, era altas horas da noite, chegou à sua casa porque era em outra cidade, portanto, caminhada lenta de alguns quilômetros, chegou no raiar do sol. Dá para ter uma ideia de que temos que caminhar aqui na Terra? Tem trabalho, tem vizinho, tem familiar, tem amigo, tem colega, tem aqueles que não gostam de nós, tem os invejosos, tem todo esse panorama, que são os nossos instrumentos para que venhamos a reforçar, sedimentar em nós a nossa escolha. O sol, os primeiros clarões do sol lhe pareciam mensageiros ao conforto celestial. Continua vendo as questões da natureza, e são para nós também. Quando estamos com esses pensamentos muito circulares, muito fechados, nos constrangendo, nos pesando, miremos na natureza. Ela é um cântico perene, contínuo, imutável, nos convocando ao que é harmonioso, ao que é belo, alinhando o nosso vórtice com o superior. O canto das aves ecoava em seu espírito como notas harmoniosas de profunda alegria.
O próprio mugido dos bois apresentava nova tonalidade aos seus ouvidos. Sua alma estava agora clara, o coração aliviado e feliz. Quando fazemos uma prece, reflexões profundas, saímos do nosso campo de batalha e acessamos o superior pela nossa casa mental, andar superior, supraconsciente, superconsciente. Sintonizamos e achamos que aqueles motivos que nos torturaram ficam pequeninos. Se desvanece diante do maior. Reconectamos com a nossa verdadeira natureza íntima, filhos de Deus. Rompe uma fronteira entre o ego e o eu superior. Tá vendo que é a gente que vira a chave? Depende só de nós. E, portanto, independe de circunstâncias, de pessoas, de político, de instituição econômica, de família, de trabalho. Essas são ferramentas. Não são prisões. Se assim escolhemos. Ferramentas para moldar o nosso caminho. Atravessando essas dificuldades, conseguindo acessar por escolha o que é real e é verdadeiro, a gente sente alegria. Por isso que é um estado interno da mente certa, vendo as belezas que estão em voltas, como a nos convocar constantemente a nos alinharmos com tudo isso. Então nós temos alegria, temos humor, mesmo com os acontecimentos rotineiros, passamos a brincar até com os nossos defeitos. Alegria. Esse é um perfil de um professor de Deus que escolhe ser, exercer, tomar posse da filiação. Não leva a si mesmo tão a sério. Não fica na rigidez de querer ter razão. Não, eu tenho que mudar meu pai. Não, eu tenho que a todo custo resgatar meus irmãos. Esses negociantes de Cafarnaum, de Betsaida, têm que mudar. Isso é querer ter razão. Isso é querer controlar o que é incontrolado, porque o coração de outro a gente não controla. Só podemos semear seara do nosso coração, do nosso sentir, do nosso pensar e do nosso agir. E aí sim nós vamos fecundando o coração dos outros, pelo que realmente vibramos, fazemos, pensamos, emitimos, irradiamos para o universo. Manejaremos, quando assim o fizermos, o inesperado. Então, tudo que nos aparecer, nós vamos manejar desta forma, se assim escolhermos, com calma, com facilidade, e a vida se libertará de aspectos melodramáticos. Então, a gente não vai entrar mais nessas armadilhas de coitadinho. Ai, sou coitadinho, eu sofro tanto, porque o outro não quer mudar, porque o outro é assim. Deu uma ideia do que é essa viver o eterno presente, viver o agora, escolhendo diferente. Escolhendo acessar a casa, o andar superior da nossa casa mental. Ao ranger os gonzos, que são as dobradiças da porta da casa de Bartolomeu, seus irmãos dirigiram-lhe impropérios, acusando-o de mau filho, de vagabundo, traidor da lei. Entendeu?
Não basta a gente só se conectar com o superior, porque ainda somos seres espirituais fazendo uma experiência material. Então, mantemos o nosso nível de pensamentos, sentimentos e ações na casa superior, mas temos os pés pisando na terra. E aí é a hora de dizer: aqui viemos. Bartolomeu, porém, recordou o Evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar aos seus irmãos. E os seus irmãos eram infelizes, ignorantes. Reconhece isso? E uma real alegria que Bartolomeu tinha, ele reconheceu, porque ele conhecia. Em vez de reagir asperamente, como que 80% das vezes nós fazemos, como de outras vezes, reagia asperamente, dessa vez sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Veja que ele não silenciou, ele tentou explicar com alegria, com amorosidade, não com rigidez em brigas e nem com rigidez tentando explicar e tentando controlar, fazendo com que o outro entenda. Simplesmente explicou. Seu velho pai o acusou igualmente, escorraçando-o, quer dizer, não aceitaram as explicações. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia Jesus e ele o conhecia. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. Entenderam? Tentamos, com sinceridade, sem aspereza. Não deu, o outro não aceitou, guardemos silêncio. Que aí tem link com o silêncio de Jesus, quando Pôncio de Pilatos pergunta: você é rei? Diga a verdade. E escutar a verdade, Jesus então silencia. Nós, como não sabemos direito quando é silenciar, quando não, a gente tenta explicar com alegria, sem aspereza, com real sinceridade. Não dá conta? Se você está nesse patamar de escolha, vai ficar leve. E você então silencia. Na posse de uma alegria nova. Porque se você está nesse patamar, tentou, não conseguiu, respeito total ao outro, ao seu tempo. E se você realmente está no caminho, não vai ter tristeza, vai ter alegria. Uma alegria nova. Por que alegria nova? Não é aquela alegria de antes. Não é alegria de beber, de comer, de estar no meio de festa. Não é essa alegria. Alegria nova. Alegria de estar com seu vórtice alinhado. Casa superior lançou lá a pombinha, achou terra firme e lá se aportou. E lá a arca mental foi então atacar. Deu uma ideia? Depois de repousar alguns momentos, porque já estava raiando o sol, então aquela respiradinha de meia hora, tomou as suas redes velhas e demandou sua barca. Foi trabalhar, foi atender ao que era necessário. Não se refugiou na depressão, no melindre, no ai, eu coitadinho, não. Pegou os seus instrumentos, demandou a sua barca
teve para todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga, entendeu? Que tá fazendo diferente? Porque antes eu ficava mudo ou agia no mesmo patamar que os amigos de trabalho. Não, atitude diferente, para ter um resultado diferente. Porque agora ele escolheu diferente. O lago como que se lhe estava acolhedor e mais belo. O lago é o mesmo. Nada externo mudou. O que mudou foi sua visão. Seus camaradas de trabalho mais delicados e acessíveis. Aconteceu mágica durante a noite com os companheiros de trabalho? Ou a mudança de sintonia vibratória de Bartolomeu? Irradia, propaga, atinge o coração do outro. E o outro responde de forma diferente. Entendeu que mágica maravilhosa é essa? Quer mudar o outro? Muda-te. Porque ao mudar-te, vai arrastar o outro. Porque é assim que o exemplo faz. Ele arrasta. Ele traz para si. Ou seja, estende a toda filiação aquilo que você conquista. Por isso que o grande trabalho é em nós. Na segurança de que não estamos somente nos curando e nos salvando, mas estamos fazendo um trabalho a toda a coletividade humana. Sem falar nos demais reinos inferiores que também não vai ter mais doencinha de animal, porque eles não têm karma. Por que eles ficam doentes? É de se pensar. É nossas ações contrárias ao natural que está adoecendo nossas células, as células dos outros seres vivos. Está adoecendo o nosso planeta. Está na hora de mudarmos a chave. De tarde, não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas. Entendeu como trabalhar com os seres difíceis, que eram os comerciantes de Betsaida e Cafarnaum, que ia lá, pechinchava, não dava o valor correto ao trabalho dele. Como é que ele fez com eles? Mudou-os? Encheu-os de boas palavras e atitudes. Porque palavras sem atitude não muda ninguém. E de atitudes cativantes e educativas. Façamos isso. Eu não sei quanto a vocês, mas farei aqui, peço licença, de algo que eu sempre pensei. As pessoas às vezes falam assim, nossa, fulano me maltratou, ciclano me maltratou, e às vezes eu lidando com essas pessoas, nunca fui destratada. Será que não é como estamos encaminhando a elas? E, portanto, é assim que recebemos? É de se pensar. E para finalizar as reflexões de hoje, Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria. Mudou alguma coisa fora? Mudou ele. Virou a chave. O que era desalento, o que era peso, o que era tristeza, o que era dolorosas reflexões, ele escolheu converter os desalentos em cânticos de alegria. Cada um no seu cenário. Talvez você não tenha um pai ou irmãos caluniadores. Talvez o seu ambiente de trabalho não seja tão áspero quanto o de Bartolomeu. Mas com certeza
temos um cenário diferente, com nomes diferentes, com pessoas diferentes, com situações diferentes. Mas na Terra todos serão exigidos a fazer essa conversão nos seus desalentos pessoais em cântico de alegria para o que é real, porque tudo passa. Daqui a pouco estaremos nos despedindo dessa existência atual, não da vida, que a vida é uma só, mas dessa existência. Retornaremos à pátria espiritual, como muitos têm feito na atualidade. E aí nós vamos tomar posse do que é real. Aí não tem tantas ilusões que o corpo de carne nos favorece. Ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo, todos, ó, uma mosquinha veio participar, todos, então, de novo na noite seguinte, junto do Cristo e junto com os amigos, os discípulos, todos o observavam com admiração. Viram que algo mudou no Bartolomeu. Porque isso sente-se. Quem é um pouquinho mais atento, percebe. Quando um outro ser está diferente, está vibrando em outra faixa. Todos observaram com admiração Bartolomeu, exceto Jesus, que conhecia com júbilo, com alegria, a nova atitude mental do seu discípulo. Jesus conhece a todos, é o governador da terra, é o pastor de cada um de nós ovelhas, desgarradas da casa de Israel, desgarradas desse alinhamento. Conhece a todos e sabe quando temos nova atitude mental. Quando a gente resolve deixar o andar inferior da casa mental, que é onde está guardado os nossos instintos, para trazer para o consciente, acessando o superconsciente, e trazer para o consciente, para o presente, por pensar, por sentir e por agir agora, no tempo que é o que nós temos, que é o tempo agora, presente. Esse exato minuto já não é mais, é nesse eterno presente é que a gente pode escolher diferente. Abraços fraternos, amigos.